Ceará, Fluminense e Inter se destacaram em uma rodada que, meu irmão, com muitas polêmicas e muitos erros bizonhos de arbitragem. Eu já não aguento mais, eu tô revoltado nesse vídeo aqui, já te aviso. Tô revoltado com essa arbitragem, tá na hora de uma mudança drástica e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, além dos times da Série A. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Olá, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao canal Torcedorismo. A gente hoje é o prisma da segunda rodada do Brasileirão da Série A, uma rodada marcada por erros bizarros de arbitragem, tá? Mas antes de mais nada, cara, se inscreve aqui no canal, tá rolando live todas as quintas e domingos, eu vou adicionar mais um dia aí também, mas se inscreve aqui no canal porque vem muita coisa boa. Eu vou lançar já uma promoção para preencher esses dois espaços aqui, ó. Tem dois espaços, duas torcidas a mais vão entrar aqui no cenário do torcedorismo lá no Instagram. O link tá na descrição, Instagram do torcedorismo, beleza? Vamos falar do prisma da rodada, né? Cara, uma rodada ali que, cara, teve ali muitos problemas, né? De arbitragem, muitos times jogando mal, muitos times jogando bem e melhorando, subindo um pouco de nível, né? Se você não conhece o prisma da rodada, essa é a tabela, tá? A gente classifica o desempenho recente nos últimos 5 jogos de cada time e a gente divide ali em 5 níveis, né? Quem tá com um desempenho nos últimos 5 jogos abaixo de 40% é um desempenho de rebaixado, então você liga o alerta nos seus jogos recentes. A galera da faixa dos 40% de aproveitamento tem que ligar o alerta, na faixa dos 50% tá com um aproveitamento de pré-libertadores naquele momento, na faixa dos 60% é aproveitamento de G4 e quem tá acima de 70% nos últimos 5 jogos tá com desempenho de campeão. Tem muita polêmica pra gente falar nessa rodada, já começou a bizarrice, a bizonhice, né? Eu vou deixar pra falar sério sobre essa situação de arbitragem no final do vídeo. Se você veio só pra me ver falando sobre arbitragem, tá aqui marcado, vai lá, pula pro final do vídeo que eu tô lá, revoltado no final do vídeo pra gente não enrolar as análises, né? Então quem realmente quiser ver esse desabafo, pula pro final do vídeo. Lembrando, o nosso patrocinador do canal, SofaScore, muito obrigado SofaScore. A gente vai usar as estatísticas do SofaScore pra gente falar sobre os melhores jogadores da rodada. No final do vídeo você vai ver o grande craque da rodada. Se você não conhece o SofaScore ainda, cara, você tá dando mole. Melhor aplicativo sobre estatísticas, sobre notícias de futebol brasileiro e de qualquer outro esporte. O link tá na descrição, nosso patrocinador do canal. Meu irmão, eu te indico muito, tá? Além deles me patrocinarem, eu já usava esse aplicativo antes. Faz o link na descrição do vídeo, clica nesse link e baixa o SofaScore que vai me ajudar demais, beleza? Então vamos para Atlético Mineiro, né? Vamos falar do prisma. Atlético Mineiro empatou em 0-0 com São Paulo. Tentou mais vencer o jogo do que o São Paulo, especialmente no final do jogo, né? Quando ficou com um jogador a mais, mas ainda é muito pouco pro Galo, tá? A gente esperava um Galo brigando mais no alto. Não tá com futebol disso não, tem só 1 ponto no campeonato e 17% aqui no prisma. O jogador da rodada foi Scarpa, mais uma vez com 7.8. Mais uma vez o melhor jogador do Galo na rodada, beleza? O Bahia, rapaziada, empatou fora de casa com o Santos, poupando alguns jogadores. Começou vencendo esse jogo, né? Por exemplo, Eric Pulga estava no banco, Jean Lucas estava no banco, Lute estava no banco. Acabou tomando a virada ali no segundo tempo, mas conseguiu empatar no final do jogo. Tá claro que a cabeça do Bahia está na Libertadores. Na minha análise pré-campeonato eu falei, não sei se o elenco do Bahia vai conseguir focar no Brasileiro, né? O elenco é bom, o time é bom, mas tá com a mente na Libertadores, né? O jogador da rodada foi Luciano Juba. O cara deu uma assistência e meteu um gol, nota 8.4. O Bahia está com 33% no nosso prisma, 2 empates no campeonato, né? O Botafogo, um dos favoritos ao título, venceu o Juventude em 2 tempos distintos. Fez um primeiro tempo bem abaixo, tá? Do que era esperado, mas o segundo tempo aí sim, foi um atropelo, era o que a gente esperava. O time do Botafogo mudou muito depois que o Santi Rodrigues e o Matheus Ponte entraram. Não dá mais pro Vitinho jogar como titular. Inacreditável, nem pro Patrick de Paula. Então assim, o Botafogo melhorou muito. Poderia ter feito mais de 2-0, né? O melhor jogador do Botafogo no SofaScore foi Igor Jesus com 7.9. Mais uma vez, o melhor jogador do time na segunda rodada seguida. Não sei por que ele estava sendo criticado, porque esse cara joga muito. Fez um gol e fez um golaço ainda que foi anulado. Fez um golaço. Igor Jesus joga muito, esse cara. Tá com 67% o Botafogo aqui no prisma. O Bragantino veio no Maracanã para enfrentar o Fluminense, tomou um apavoro no primeiro tempo, conseguiu equilibrar as ações no segundo tempo, mas me parece que falta treino ao Bragantino, né, cara? Ele toma muito gol,
por falta de posicionamento certo na área em bolas aéreas, em bolas paradas, e foi assim, né? Perdeu o gol no finalzinho, no escanteio em que a zaga estava muito mal posicionado. Esse time do Bragantino vai sofrer até o final do campeonato, tá? O melhor jogador foi Pita, 7.6, fez um gol vindo do banco de reservas e o Bragantino está com 17% aqui no Prisma. O Vozão, o Ceará venceu a sua primeira partida na volta da Série A, venceu o Grêmio por 2-0, fez um jogo de time grande, meu irmão. Pedro Raul não para de fazer gol, fez um gol de pênalti nesse jogo e o Bruno Ferreira, goleirão, fechou o gol nessa rodada, tá? Ceará vem muito forte para essa Série A. Gosto muito do trabalho que o Léo Condé tá fazendo ali no Vozão. O jogador da rodada foi o lateral direito Fabiano Souza, meu irmão, com 7.6. O Vozão tá com 67% aqui no Prisma. Destacar a rapaziada que me marcou lá no Instagram, direto dos estádios, tá? Muito obrigado a você, torcedor, que marcou o Instagram do Torcedorismo, porque eu repostei todos os torcedores que me marcaram nessa rodada para mostrar a festa da sua torcida para todo mundo. Se você não conhece a tradição, vai lá no Instagram do Torcedorismo, que eu reposto todas as torcidas nos stories. No final de semana inteira, você vai estar lá no Instagram do Torcedorismo, beleza? O Corinthians, rapaziada, venceu o Vasco por 3-0, foi um atropelo, não se viu o Vasco em campo, tá? O Vasco meio que entrou com um mistão ali. O Memphis é muito diferente. Que privilégio é ter esse cara jogando no Brasileirão. O Yuri Alberto tá numa fase, meu irmão, absurda, né? A pena é que esse time do Corinthians tem uns apagões em alguns jogos, né? Como a gente viu na pré-Libertadores contra o Barcelona, agora contra o Huracan, mas é um time bom, né? O melhor jogador da rodada deles, obviamente, foi Memphis, com 8.2, meteu um gol, deu uma assistência, e o Corinthians está com 67% no Prisma, ainda invicto no campeonato, né? O Cruzeiro participou de uma das polêmicas, né? O Jonathan, seu zagueiro, foi expulso com 15 minutos. Ninguém encostou, tá? No jogador do Inter, que foi o Wesley, e o juiz expulsou. O Cruzeiro foi prejudicado muito nesse jogo. Tem uma câmera de frente, tô botando aí pra você ver, que mostra bem que ninguém encostou no Wesley e o VAR não chamou. Enfim, melhor jogador do Cruzeiro foi Cássio com 7.7, fez 7 defesas nesse jogo, 5 dentro da área. Lembrando que assim, mesmo com um a menos, o Cruzeiro poderia ter jogado melhor, tá? Não precisava ter tomado 3 gols, né? A gente já viu, por exemplo, o Botafogo ser campeão com um a menos da Libertadores. Não é desculpa para fazer o jogo ridículo que o Cruzeiro fez, mas foi prejudicado. Tá aqui com 50% no Prisma. O Flamengo, cara, fez mais um jogo abaixo do que esperado, tá? Do Flamengo. Foi visitar o Vitória no Barradão, um jogo difícil, mas a gente esperava mais do Flamengo, né? Muitos desfalques, tá certo? Mas venceu na camisa, né? Vamos falar a verdade, o elenco do Flamengo é forte. Mas precisa melhorar muito ainda se quiser realmente brigar nas cabeças ali com Inter e Botafogo, por exemplo. O jogador da rodada do Flamengo foi Arrascaeta, voltou a jogar muito, meteu gol e nota 8.4. O Flamengo está com 67% aí na bola verde, né? O Fluminense, meu Fluminense, cara, venceu a primeira no campeonato, venceu o Bragantino. Irmão, inacreditável como 2 dias de treino de Renato Gaúcho, o time mudou da água pro vinho no primeiro tempo, né? Jogou muita bola, tá? Poderia ter matado o jogo, deveria ter matado o jogo. Perdeu algumas situações claras de gol. E no segundo tempo, o time baixou um pouquinho ali, né? Fisicamente dá pra ver que esse time do Fluminense não tá no seu auge. O time baixou um pouquinho, acabou deixando o jogo ficar mais equilibrado e o Fábio não pode ser daquele jeito bizarro, né? Fábio soca pro alto. O Fábio falhou, tá? Falhou no gol do Bragantino. Mas parece que a estrela, a luz, voltou pro Fluminense, porque arrumou um gol ali praticamente no último minuto, né? Pena que o Thiago Silva, que chutou aquela bola, estava no meu cartola. Não foi gol dele, né? Foi gol de Martinelli. O Fluminense ainda é uma incógnita nesse campeonato, tá? Não dá pra saber como é que vai ser esse trabalho de Renato, né? O jogador da rodada pela segunda rodada seguida é Martinelli. Alô, torcida do Fluminense que tá vaiando Martinelli. Martinelli, pela segunda vez, dá a maior nota. Toma a maior nota do SofaScore, 7.5, meteu o gol da vitória, tá? Então o Martinelli tá jogando bem o campeonato, apesar de eu concordar que ele joga muito a bola pra trás, né? Ele não progride muito, mas isso dá pra consertar no treino e na conversa. O Martinelli é um bom jogador, não dá pra queimar o moleque. O Fluminense tá com 50% aí no Prisma. O Fortaleza jogou mal demais, deu muito campo pro Mirassol, ficou muito recuado, cedeu muita finalização nesse jogo, mas eu acho que foram 20 finalizações que o Fortaleza tomou. O Martínez fez um golaço, né? Mas o Fortaleza abdicou de ficar com a bola, acabou levando um empate, foi punido no final do jogo. O jogador da rodada foi o goleiro, pra você ter uma noção, João Ricardo com 7.5, né? Fortaleza tá com 50% no Prisma. Juventude
Não é o jogo do Juventude enfrentar o Botafogo, né? A gente sabe, resistiu até onde deu ali, mas não conseguiu trazer um ponto. Mas o Juventude acho que vai ser um time que vai bem nesse campeonato ali, dentro da sua proposta, né? O jogador da rodada foi o Mandaca com 7,6% e o Juventude está com 50%. Venceu um jogo contra um adversário direto que é o Vitória, perdeu contra um time que não vai brigar contra o Juventude, né? O Grêmio perdeu para o Ceará. Dessa vez o Volpi não conseguiu salvar o Grêmio, né? Até que o Grêmio produziu mais ofensivamente nessa rodada, mas é um time pobre ainda, né, cara? Um time que a gente não vê muitas alternativas quando o time desencaixa ou quando o time vê uma barreira ali contra ele. O Grêmio não tem muitas alternativas táticas nem técnicas, é um time pobre, né? O melhor jogador do Grêmio foi Wagner Leonardo, zagueiro com 7,4%. O Grêmio tá com 50% aqui no Prisma. Rodada ruim do Grêmio. O Inter, por outro lado, mostrou muito a sua força, tá? É o líder do campeonato, não tomou conhecimento do Cruzeiro, principalmente depois da expulsão. A gente sabe que ficar com a mais não é sinônimo de atropelo, e mesmo assim o Inter atropelou, fez 3 gols, teve gol anulado, inclusive, também. Então assim, o Inter, cara, é um dos favoritaços ao título. O jogador da rodada foi Alan Patrick, que jogou muito, grande maestro do time, tá jogando muito esse moleque. Nota 8,8, fez gol, inclusive. Então assim, o Inter tá muito bem, timaço. 67% no Prisma, é o líder na tabela, né? O Mirassol empatou com Fortaleza e mais um jogo assim de, cara, superação do Mirassol. Gostei muito do Mirassol nesse jogo, tá? Dominou o jogo todinho, 71% de posse de bola com 20 finalizações. Isso mesmo, foram 20 finalizações do Mirassol para cima do Fortaleza. Deveria ter vencido esse jogo. Não venceu, mas pelo menos conseguiu empatar para ter um pouco de justiça, né? O Mirassol merecia sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O jogador da rodada foi Christian Renato, o cara que saiu do banco para fazer o gol da vitória com 17%. O Mirassol segue no Prisma. O Palmeiras, rapaziada, um dos donos das maiores polêmicas dessa rodada, né? Jogo fraco do Palmeiras, mais uma vez venceu com 2 pênaltis, mas o Palmeiras poupou jogadores, tá? Venceu ali com muita polêmica. Teve um lance ali em cima do Flaco Lopes, que a torcida do Palmeiras está reclamando muito, que o goleiro Kaique, né, do Sport, ele chutou em cima do Flaco, depois abafou a bola e encostou no Flaco. Para mim não foi pênalti, mas eu entendo a reclamação da torcida do Palmeiras, mas esse time precisa fazer mais. Venceu fazendo pouco, isso é ótimo para o campeonato de pontos corridos, mas para a sequência não é tão bom, né? Estamos no início do campeonato, então não é ponto a qualquer custo. A gente quer ver a atuação boa, e isso o Palmeiras não entregou. O jogador da rodada foi o Veiga, sofreu o pênalti fantasma, né? 7,3 aí no SofaScore, e o Palmeiras com 67% na bola verde. O Santos empatou com o Bahia, começou muito forte no jogo, impressionando muito, mas começou perdendo, sentiu o gol, retraiu um pouquinho, mas no segundo tempo foi para cima de novo, virou o jogo, só que aí falta aquela cancha, né? Aí pro Santos. Deixou o jogo muito aberto, cara. Não se resguardou, não conseguiu pressionar a saída de bola do Bahia. Então, assim, tomou o gol de empate. Não é um time equilibrado ainda, o time do Santos, mas pode melhorar, tá? Tassiano vindo do banco é o melhor jogador, nota 7,7. Fez gol, né? Fez o gol ali no início do segundo tempo. O Santos está com 17%, apenas um pontinho na rodada. O São Paulo, mais um com polêmica, né? O Caleri foi expulso com 15 minutos em campo ali no segundo tempo. Cara, eu já vi esse lance 1000 vezes no campeonato, tá? 1000 vezes, né? Nos campeonatos brasileiros. E ninguém expulsa, né? O VAR, muito menos, não chama pra expulsar. Eu já vi expulsarem o Gregory porque ele deu uma dedada na cara do jogador do Bahia na Copa do Brasil. Então, assim, o campeonato brasileiro não tem critério nenhum, né? Então, assim, o VAR resolveu chamar nesse lance, mas não chamou em lances bizonhos de pênalti. Então, assim, beleza. Cabia o vermelho na expulsão do Caleri, mas não sei se era. Coloca aqui embaixo se tu acha que era. É o segundo 0x0 do São Paulo no campeonato, não fez gol nenhum e também não tomou gol, né? O jogador da rodada foi o Rafael Goleirão com 8,2 e 6 defesas feitas, São Paulo com 33%. O Sport, para mim, o grande prejudicado do campeonato até agora, né? Na primeira rodada, deram um pênalti inexistente pro São Paulo em cima do Sport, que o Caleri acabou perdendo. Agora deram 2 pênaltis, o primeiro pênalti em cima do Flaco Lopes. Ok, é aquela coisa, né? Se o árbitro tiver de boa vontade, dá pra marcar aquele pênalti. Mas impressionante como o Bruno Arleu deu com uma convicção, né? O segundo pênalti eu achei que é inacreditável. Inacreditável o VAR confirmar ainda, então é bizarro, tá? Mas o Sport jogou de igual para igual com o Palmeiras e mais uma vez foi muito prejudicado. Faltou matar o jogo quando tava melhor, né? Quando tava ali no 1-1, jogou bem melhor. Mas muitas jogadas pela lateral em que não resultaram em finalização, né? O time entrava na área do Palmeiras e não finalizava. Então assim, o Sport precisa
finalizar, meu irmão. Cria jogadas e não finaliza, né? O jogador da rodada, Lucas Lima, jogando muito essa Série A com 7,4%. E o Sport tá com 17%, tá com menos pontos do que merecia. Na verdade, o Sport tá com 17%, tem um ponto só, né? O Vasco aí tomou aquela rebocada do Corinthians, né? Bizarro o Vasco poupar jogadores pra jogar Sul-Americana. Poupar no Brasileiro pra jogar Sul-Americana, isso é... Meu irmão, já tem um elenco limitado, um time que não é dos melhores e ainda joga os pontos fora. Meu irmão, planejamento ridículo do Vasco. O jogador da rodada foi Payet, que foi titular com 7,8%. Vasco com 50%. Vitória. Gente, o Vitória tá preocupando muito, tá? Perdeu pro Flamengo fora em casa, jogando em casa. O Zé Marcos no segundo gol, né? O gol que no momento em que o Vitória poderia até virar o jogo, o Zé Marcos não conseguiu acompanhar o Bruno Henrique, mas foi preocupante. Parecia que o Zé Marcos estava usando um short de 30 quilos, ele correndo ali, tá? O zagueirão do Vitória. Então, assim, é o único time com 2 derrotas. Menor produção ofensiva também do campeonato. Vitória tá preocupando demais e tá com 0% no Prisma. A tabela do Prisma é essa aí, tá no ar. O campeão da rodada é o Inter, com 67% de aproveitamento e o maior número de saldo, com 3 gols de saldo e jogando o melhor futebol do campeonato até o momento, nessas 2 rodadas, o Inter, né? O destaque positivo vai pro Fluminense, cara. O Fluminense é o destaque positivo por quê? Porque saiu de uma atuação ridícula contra o Fortaleza, talvez a pior do campeonato, para uma excelente atuação diante do Bragantino. Mudou de treinador, vamos ver se o Fluminense encaixa mesmo aí no decorrer do campeonato. O destaque negativo é o Vitória, o único time com 2 derrotas seguidas, pior produção ofensiva, um time que não se encontra em campo e com jogadores que parecem não estar no nível da Série A, né? O jogador sofá-score da rodada é Alan Patrick com 8,8, jogando muito. O jogador do Inter, o meia, fez gol, grande maestro aí do Inter no campeonato. Agora sobre a arbitragem, você que veio aqui pro vídeo para esse momento de arbitragem. Cara, a arbitragem no futebol brasileiro está ridícula, não pode mais continuar desse jeito. A gente sabe que a CBF não vai sair daí, quem tá controlando a CBF, né? Todos os clubes votaram pro presidente da CBF ser reeleito, então a rapaziada parece que tá satisfeita, né, na politicagem. Agora, o que precisa ser mudado? Primeiro, a arbitragem é amadora, né? Então, assim, uma das maiores bandeiras do torcedorismo, a arbitragem tem que ser profissionalizada. A CBF vai profissionalizar? Não. Se não profissionalizou até hoje, meu irmão, é porque alguém tem um interesse em que a arbitragem continue amadora no Brasil. Esses erros acontecendo e tudo mais. É só ver quem é mais favorecido e quem é desfavorecido, né? Então, alguém quer que a arbitragem permaneça amadora. Agora, por que eu acho que todos os clubes de Série A e B votaram no Edinaldo para reeleição? Porque eu acho, né? Isso aqui não é informação, é o que eu acho. Eu acho que os clubes já costuraram com ele, né, a soltura, vamos falar assim, a liberação da organização do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que as ligas estão sendo formadas no Brasil e muito provavelmente os clubes vão assumir ali a responsabilidade da condução do Campeonato Brasileiro a partir de 2027, 2028. E é nesse momento que, por favor, clubes, profissionalizem a arbitragem, não deixem na mão da CBF. Profissionalizem a arbitragem. A arbitragem de futebol no Brasil tem que ser uma profissão. O cara tem que chegar lá toda segunda-feira, estudar, treinar fisicamente, tecnicamente, as regras do futebol, todo mundo junto, para que não haja essa disparidade de critérios. Todo mundo, meu irmão, ao mesmo tempo treinando junto. E no final de semana o cara vai apitar. Na segunda-feira o cara volta para treinar, volta para trabalhar. É isso. A arbitragem brasileira, cansamos de amadores apitando jogos de bilhões de reais. Beleza, meu irmão? Então, se você concorda ou discorda, deixe a sua opinião, se inscreve no canal, deixa a sua curtida. Até o próximo vídeo, meu irmão. Muito obrigado, tamo junto, valeu e falou.